Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. Este é um vídeo resposta ao vídeo do Daniel Fraga intitulado Eu apoio o capitalismo. Antes de mais nada, algumas considerações. Eu não sou socialista, nem sou muito menos capitalista. Outra consideração é que eu não sou contra a pessoa do Daniel Fraga. Eu, na realidade, estaria atacando as ideias dele, que considero completamente equivocadas. Episódio de hoje, as ideias que viraram sul. Pega uma empresa que vai precisar contratar o serviço de outra, vê lá se vai ter corrupção. Se tiver, o cara é demitido na hora. Quando eu digo para privatizar tudo, faz um escândalo. A primeira ideia a virar suco é aquela ideia de que no mundo das empresas quase que não existe corrupção. Na Veja Online, edição 1669, de 4 de outubro de 2000, na matéria O Golpe dos Executivos, está escrito assim: as companhias privadas podem ser tão ou mais lesadas que as repartições estatais pela corrupção. A roubalheira não é uma moléstia restrita ao terceiro mundo. Países ricos como Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha ainda não sabem como se ver livres da ousadia dos fraudadores. Segundo estimativas oficiais do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, empresas americanas veem escorrer para o bolso de funcionários desonestos e seus comparsas 400 bilhões de dólares por ano, mais da metade do PIB brasileiro daquela época. Na crise de 2007, os auditores independentes, junto com os CEOs da Enron, fraudaram balanços. Por quê? Porque com balanços fraudados, os bônus desses diretores seriam muito mais pomposos. E além disso, foram fraudados todos os acionistas. Isto é apenas um dos exemplos de corrupção. Virou suco? Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância do capitalismo. Se você concordar com esse vídeo, você está no canal certo. Se você discordar, eu lamento. Será que Daniel Fraga apoia mesmo o capitalismo? Em qualquer campo de formação de ideias, nunca existe uma unanimidade. O que a gente está querendo dizer é que quando você vai defender uma corrente, por exemplo, socialista, vão ter diversas correntes defendendo diversas ideias dentro daquele conceito de socialismo. A mesma coisa acontece com o capitalismo. Ou seja, Daniel Fraga, ele defende algumas ideias capitalistas, sim. Mas boa parte das ideias do Daniel Fraga, elas estão superadas. Eu gostaria de apresentar para vocês um livro muito bom chamado Como os Mercados Quebram, de John Cast, A Lógica das Catástrofes Econômicas. Esse jornalista é capitalista, é do periódico The New Yorker,
E ele chama pessoas como Mises, Milton Friedman e Hayek de economistas utópicos, capitalistas utópicos. E por que ele considera isso? Porque essas ideias, elas estão ultrapassadas. Os capitalistas, economistas utópicos, partem de pontos de vista subjetivistas, que não são contemplados, inclusive, como ciência. É isso mesmo. Para o mainstream econômico, essas ideias são consideradas crank science, ou ciência de mentirinha, ciência excêntrica, pseudociência. Aí você vai me dizer, esse John Cast é apenas um economistazinho qualquer e um jornalistazinho barato. Este livro do John Cast, ele foi indicado por alguns periódicozinhos como o The Economist, que disse um livro ambicioso e bem sucedido, pelo The New York Times, disseca de maneira brilhante muito do que tem aparecido como sabedoria econômica e censura a falta de humildade daqueles cujas teorias ajudaram a causar a crise. O Bloomberg.com falou assim: uma narrativa lúcida de como os economistas utópicos nos levaram ao desastre. The Daily Telegraph, um relato cuidadoso, bem construído e incontestável sobre a maneira como o capitalismo evoluiu para sua forma atual. Portanto, são alguns dos mais importantes periódicos do mundo capitalistas que estão dizendo que essas ideias são ultrapassadas, estão fora de moda. Portanto, mais uma ideia de Daniel Fraga que vira suco. E logo de cara eu já quero refutar um argumento que sempre dão quando se fala em capitalismo, que é a crise de 1929. Esse autor, né, Ludwig von Mises, já refutou, ou melhor, ele antecipou essa quebra, né, e mostrou que, na verdade, ela foi causada pela expansão do crédito estimulada pelo Banco Central, que nem sequer deveria existir para começo de conversa. E também recomendo ver esse vídeo que mostra que, na verdade, havia sim, antes de 1929, uma política altamente intervencionista, né? E isso foi a causa, né, da crise de 29. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais. Que é, Rodolfo? Daniel Fraga, eu não gosto dessa história de igual. Tá bom. Então, para não dizer que não falei das flores, vamos contar uma historinha de tulipas. No século XVII, os holandeses trouxeram da Turquia uma flor muito linda, tulipa. Acontece que a nobreza da Europa se apaixonou pelas flores e danaram-se a comprar esse tipo de flor. Para você ter uma ideia, a flor do tipo Goldon poderia custar algo em torno de 30 mil reais nos dias de hoje, o preço de um carro popular. Tá achando caro? A flor do tipo Semper Augustus, que tinha uma coloração diferente, chegava a custar perto de 200 mil reais nos dias de hoje. E o pior é que eles não sabiam que a flor virava uma Semper Augustus porque estava doente, contaminada por um vírus. A coisa era tão boa que a flor, antes negociada só na primavera, passou a ser negociada até mesmo no inverno, sem a flor desabrochar.
Você nem precisava levar o bulbo para casa. Bastava levar um contrato. Só que os anjos do capitalismo tocam sempre as trombetas do apocalipse. A coisa melou. Primeiro porque os floristas estavam vendendo contratos sem flores, títulos sem lastro. Isso lembra vocês alguma coisa? Depois, o interesse pelas tulipas diminuiu e a economia holandesa foi para as cucuias. O governo, sempre ele, para ajudar, perdoou dívidas de muitos negociantes. Detalhe, e os holandeses nem tinham inventado ainda o Banco Central. Ajuda a propagar essa ideia anticapitalista, né, formando esquerdiotas. Né, o problema não são os bancos. Se alguém citar a crise de 2008, por exemplo, assista esse vídeo do economista Walter Williams. Ele explicou muito bem, também foi causada pelo governo. O Daniel Fraga cita no seu vídeo que em 1929 o governo provocou a crise e que o Mises teria previsto ela. Ora, previsão por previsão, o Karl Marx, aquele sapo barbudo primeiro, também fez a previsão. No seu livro O Capital, ele disse das crises cíclicas do capitalismo. Mas, para um relato mais atual, vamos ficar com um livro da jornalista do Financial Times, Gillian Tett, que escreveu Fool's Gold, ou O Ouro dos Tolos. Na realidade, a Tett ela chega a falar o seguinte: olha, foi tanta safadeza, que se eu tivesse que abordar tudo, eu teria que escrever uma enciclopédia, não um livro. Ela resolveu se focar na Morgan Mafia. E esse livro é repleto dos detalhes, onde você pode observar de uma maneira muito clara como é a irresponsabilidade do empresário e que ele não tem nenhum tipo de ética. E afinal de contas, o egoísmo da Ayn Rand sugere que você não tem que se preocupar com os objetivos da boa-fé ou da boa vontade. Você tem que se preocupar com o lucro. E é aqui onde isso fica desnudado. Portanto, se você compreender um pouco melhor o que aconteceu no mercado do subprime, você vai entender um dos contextos da crise de 2007. Para você entender o que é o subprime, nos Estados Unidos, as pessoas costumam hipotecar as suas casas e pegar o dinheiro e aplicar em ações. Acontece que os bancos, para conceder esse tipo de empréstimo, escolhiam a dedo as pessoas a quem eles iriam emprestar o dinheiro. Acontece que no subprime começou-se a emprestar dinheiro a quem não tinha condições de pagar. E vejam como funcionou esse escândalo, essa aberração. As pessoas pegavam empréstimos e davam sua casa como garantia. Acontece que as casas começaram a valorizar muito. Então as pessoas que não tinham conseguido sequer pagar a sua casa, tinham o valor do imóvel aumentado e consequentemente tinham direito a uma linha de crédito para pagar as prestações atrasadas e aumentar a sua dívida. Só que chegou um belo momento, como aquele das tulipas, onde as casas, inclusive as casas, não tinham valor nenhum de mercado. As casas eram como se fossem aqueles títulos podres das tulipas e não tinham nenhum valor. Dessa forma, perderam bancos, perdeu o governo que investiu trilhões de dólares para salvar a economia. Aí você vem com esse discurso do Daniel Fraga aqui. Se do contrário, você está mimando, né, o mercado, e aí isso não tem nada a ver com o capitalismo, benefício nenhum. E quando uma empresa está prestes a falir, ela tem que falir mesmo, tem que quebrar. A economia mundial está tão interconectada que deixar quebrar determinadas empresas
significa você destruir a economia mundial. Então, deixar quebrar significa deixar quebrar a credibilidade. Sem credibilidade, você não constrói nada de efetivo e, consequentemente, os mercados quebram. Aí você vem falar da política intervencionista, porque a escola austríaca era absolutamente contra qualquer tipo de intervenção. A gente pode observar que o que está se propondo no laissez-faire é a ausência de qualquer tipo de regulação. Agora, curioso, e aí é um convite para pensar. Se você é contra qualquer tipo de intervenção, por que a maior economia do mundo em pouco mais de 10 anos será a China? Pois é, a China será a maior economia do mundo. Ex-União Soviética caiu, desabou. Quando se fala em comunismo, se fala sempre em Rússia. E por que as pessoas têm amnésia e esquecem da China? Ah, mas a China abriu os seus mercados, mas continua tão intervencionista quanto Moscou. Inclusive, ambos estão agora até mais ligados do que outrora. Estão até fazendo cooperação militar. Moscou e China. Estranho isso, né? Por último, eu não vou dizer que eu sou um keynesiano, até mesmo porque eu sequer sou capitalista. Mas quem gosta de entender um pouquinho sobre as ideias de Keynes e também as ideias neoclássicas, estudem Hyman P. Minsky. O livro se chama John Maynard Keynes, mas leiam Hyman P. Minsky, ele é um pós-keynesiano que fez um trabalho sobre as teorias de Keynes e é um pesquisador muito citado e muito conhecido dos americanos. Bom, então essa ideia novamente virou suco. Não, a gente vai fazer aqui não, a gente vai espremer, que é limão. Então a gente vai partir o limão e a gente vai espremer o suco do limão. Vai espremer o suco. A gente está espremendo o suco do limão. Tem força não, é tão um pouquinho mais, entendeu? E aí a gente vai tomar essa porcariazinha aqui, bem sem nada. Vai? Tem coragem? Um, dois, três e... As pessoas, em busca do seu interesse próprio, egoísta, diga-se de passagem, elas geram benefícios. Isso que os socialistas não entendem. Eles acham que a pessoa tem que ser bem intencionada. Na verdade, você deve fazer algo pensando em você mesmo. E daí você pode gerar consequências boas para os outros. Empresários esses que fizeram isso em busca do lucro pessoal. E não querendo fazer uma caridade ou um bem social. E é por isso que o capitalismo funciona. Porque ele é natural. E aí entra a Ayn Rand, que fala tanto da razão. Eu citei naquele vídeo sobre razão, fui criticado. Ayn Rand. Nos teasers anteriores, eu já evidenciei algumas coisas a respeito dessa psicodoida, dessa louca, dessa sociopata, dessa mulher que, ainda bem, que já morreu. Para quem não conhece esta pessoa, ela escreveu alguns romances, ela era russa e se refugiou nos Estados Unidos e escreveu alguns romances, dos quais o que se destacou foi Atlas Shrugged, que na realidade foi vendido aqui no Brasil inicialmente como Quem é John Galt,
e hoje em dia assumiu o título original e significa a Revolta de Atlas, se não me engano. Inclusive Angelina Jolie, que é sua fã, e Brad estão fazendo uma filmagem desse livro. E em que consiste as ideias malucas dessa mulher? Você já ouviu falar em greve de empregados, né? Imagina uma greve de empresários. Para quem não sabe, Atlas foi um deus castigado por Zeus e teria que carregar o peso do mundo nas suas costas. Em outras palavras, para Ayn Rand, que desprezava o homem comum, que tinha uma verdadeira antipatia pelas pessoas comuns, ela achava, na cabeça doentia e retardada dela, ela acreditava que os empresários, sim, os empresários, é que carregavam o mundo nas costas. Agora, eu convido vocês, logicamente eu externei para vocês diversas ideias minhas, mas eu convido vocês a lerem esses 3 volumes desse livro. É um desafio para a sua intelectualidade. Para mim, um romance barato e direcionado para defender interesses que na realidade não retratam o que foi a luta das pessoas para fugir das cargas horárias de 20 horas diárias, ou de crianças que se revezavam, como na época das camas quentes, que se revezavam. Uma dormia enquanto a outra trabalhava, e por isso que se chamava camas quentes, porque enquanto a outra acordava, a outra ia dormir com a cama quentinha, com o corpo da outra criança. Pensem nisso, que se não fossem as manifestações sociais, seríamos escravos, tipo a VOC, uma das diversas companhias de navegação que dominavam países, cortavam cabeças de pessoas para dominar determinados países. Que obrigaram a China a comprar ópio para poderem prevalecer os interesses comerciais. Mas eu gostaria de fazer uma leitura de um texto que Ayn Rand falou quando saía de uma formatura. E o texto em inglês está citado aí embaixo, mas ela se referia assim aos índios. Eles, ela está falando dos índios americanos, não tinham nenhum direito às terras. E não havia nenhum motivo para alguém assegurar direitos que eles não entendiam e não estavam usando. Pelo que eles estavam lutando quando lutaram com os brancos nesse continente? Para continuar sua existência primitiva? Pelo direito de manter parte da terra intocada, sem uso, nem mesmo como propriedades? Para assim poder continuar praticamente como um animal, ou com algumas cavernas a mais do que um animal? Qualquer pessoa branca que traga o elemento da civilização tem o direito de tomar esse continente. Ayn Rand. Mais uma ideia que vira suco. Como as ideias do Daniel Fraga são bastante indigestas e a gente não sabe preparar suco, é melhor um suco de caixinha. Vamos tomar esse delicioso suco de caixinha. Bota pouco, eu já estou explodindo com tanto suco. Tá bom, tá bom. Pronto. Tá bom? Ah, esse é teu. Esse é seu. Vamos a mais um tintim com as ideias que viraram suco. Pronto, pode fechar.